Fala galera, sejam muito bem-vindos, a nossas dicas e apostas da FAMEMA. Para quem não me conhece, eu sou a Puca, sou pediatra pela Escola Paulista, mas hoje o assunto não é esse, hoje o assunto é dicas e apostas da FAMEMA 2025. O que a gente acha que vai cair? Quais são as nossas dicas aí para vocês levarem para a prova? Mas antes, vamos lembrar de como que é, esse modelo de prova? Olha só, quando a gente faz a análise da FAMEMA, a gente consegue perceber que é uma prova objetiva e de alternativa vai de A a D. Então toma cuidado aí quando for preencher o gabarito. Além disso, ela tende a ter 100 questões. Antigamente dividida igualmente entre as grandes áreas, ou seja, PED tinha 20, cirurgia 20 e assim por diante. Só que teve um ano, na verdade o ano passado, para ser mais específica, que não foi igualmente distribuído não. A gente classificou, que clínica e preventiva, por exemplo, tiveram questões a mais do que as outras áreas, tá? Então fica ligado que às vezes pode ser que não seja igualmente aí distribuídas as questões. Outra coisa importante é que os enunciados, eles costumam ter uma extensão um pouquinho mais curta, tá? E a prova, ela predomina o modelo que a gente chama de memorização. Muito daquele sentido, sabe ou não sabe, sem enrolação, tá? Cobra bastante aqui diagnóstico e tratamento, então fica de olho, tá? Principalmente aqui em diagnóstico e tratamento. E outra coisa importante é que tenta ler com atenção o enunciado. Ou seja, você está numa questão um pouquinho mais difícil, ou você mudou aí de área já, já está fazendo, por exemplo, a parte de pediatria ou a parte de cirurgia, relaxa, bebe uma aguinha, come um chocolate, porque você precisa de muita atenção nos enunciados, tá bom? Porque ela geralmente vai te dar a dica entre linhas ali, que vai ser a charada da questão. Então toma cuidado, lê com muita atenção, tá bom? Qualquer coisa faz uma pausa para se alimentar, beber uma água, ir no banheiro, tá bom? E voltar aí com a cabeça fresca. Outra coisa importante é que você pode se preparar aqui para descartar algumas alternativas bizarras. Sim, a banca às vezes coloca alternativas bizarras e aqui o importante é que você não perca tempo com elas. Não fica matutando de, por que será que é isso? Por que será que a banca pensou muito nesse aspecto? Porque pode ser que aí o tempo fique um pouco mais curto. Então lembra que essa banca, ela pode colocar alternativas nada a ver aí com o raciocínio que ela mesma estava entregando no enunciado. Então não pira, tá bom? Fica tranquilo que segue a sua intuição que vai dar certo. Outra coisa importante é que ela cobra aqui focos, que a gente sabe que são até comuns, Principalmente aqui na pediatria, são bem conhecidos, vocês já tiveram algum contato, o que é super positivo, tá? Aqui, se a gente pudesse resumir a FAMEMA em uma frase, seria um arroz com feijão bem feito, Ela cobra o domínio muito do básico, então lembra muito disso, tá? Cuidado para não ficar aí martelando naquelas picuinhas, tá bom? Outra coisa é que é uma prova boa, que não tende a ter pegadinha e não tem muita imagem também. A gente consegue perceber, com o passar dos anos, que ela tem uma predileção por alguns assuntos. Então ela tem aí uma repetição que a gente fala, de temas e até forma de cobrança, de um ano para o outro. Ela não muda tanto. E quanto à dificuldade, o nosso time, ele considera como sendo até um pouquinho fácil, tá? Essa prova, mas claro que tem uma questão ou outra que dá trabalho. Tem uma questão ou outra que pode ser aí mais picuinha, que pode ser aí mais difícil, tá bom? Então só toma cuidado com isso. Falando tudo isso, vamos falar do nosso primeiro assunto? Vamos falar de arritmia, síncope PCR. Na verdade, a gente vai relembrar mais a PCR, mais aí principalmente a parte do atendimento inicial. Olha só, quando a gente fala de PCR na pediatria, tem que vir na cabeça PAUS, não tem jeito. E o PAUS, para começo de conversa, ele divide a galera em dois grupos, bebê e criança. Isso aqui que aborda o PAUS. Só que bebê para o PAUS, ele não pega recém-nascido, então toma cuidado com isso. Bebê para o PAUS, você exclui recém-nascido, então você pega aquela criança que não é recém-nascido e tem menos de um ano. Agora, criança para o PAUS é outra definição. Criança, quando ele fala criança, seria de um ano até a puberdade. Por que isso é importante? Porque puberdade no PAUS é diferente da puberdade que a gente estuda lá nos livros. Puberdade aqui, para os meninos, seria o aparecimento de pelos, aqui que a gente tem no peito ou nas axilas. Ou seja, a gente não tá vendo testículo, não tá vendo volume, tá bom? Aqui, meninos, aparecimento de pelos no peito e nas axilas, e em meninas, desenvolvimento aqui dos seios, tá bom? Nossa primeira definição.
E vamos supor que você encontrou lá uma criança desacordada. E agora, o que eu faço? Primeiro passo, claro, é garantir a segurança da cena. Vamos lembrar que vocês precisam atender em segurança? Então, cuidado, não adianta nada você atender e ser atropelado, por exemplo. Então, a primeira coisa é garantir a segurança. Depois, verificar a responsividade. E aqui vem a primeira picuinha da PED. Por quê? Em bebês, a gente checa a responsividade estimulando os calcanhares. Então, a gente pega no pezinho e fala, bebê, bebê, vê se ele responde. Já nas crianças e adolescentes, não é pelo calcanhar. A gente vai checar a responsividade dessa galera estimulando os ombros, igual você faz praticamente nos adultos. Agora, depois de checar a responsividade, vamos lembrar de chamar ajuda, expor o tórax da criança, isso é super importante, checar pulso e respiração. E aí vem a segunda picuinha da PED. O pulso é diferente dependendo da idade, ou seja, naqueles bebês, vamos falar assim, menor que 1 ano, pulso braquial. Agora, nas crianças maiores de 1 ano, a gente tem aí pulso carotídeo ou femoral que a gente pode checar, tá? Grava isso que é importante. Agora, se a nossa criança não responde, não respira e não tem pulso, opa, a gente tem que lembrar de uma coisa, de uma pegadinha. Será que a gente está sozinho? Sim, a gente está sozinho. E esse colapso, ele foi presenciado ou não? Porque muda aí a conduta. Olha só, se você está sozinho e o colapso, foi súbito lá presenciado, você viu a criança caindo dura na sua frente, ativa o serviço médico de emergência, busca um DEA e inicia a RCP, tá bom? Agora, você tá sozinho, você não sabe há quanto tempo essa criança estava lá no chão, desacordada, tudo mais? Lembra, se for um colapso súbito, você sozinho e não foi presenciado, você vai iniciar a RCP por 2 minutos. Essa é a pegadinha, tá bom? Se você ainda estiver sozinho, aí a gente mantém aquela conduta de ativar serviço médico de emergência, buscar DEA e iniciar a RCP. Ou seja, se você não viu, você pode fazer aqui uma RCP, tá bom? E o que seria uma RCP de alta qualidade? Isso aqui tem que levar para a prova. A gente primeiro tem que fazer a RCP numa superfície rígida, então não é à toa que no hospital a gente coloca aquela prancha, embaixo da criança. Depois a gente vai lembrar do posicionamento. E tem aí pegadinha na PED, então se prepara. Se for menor de 1 ano e você tiver com um socorrista, exemplo, só você, técnica dos 2 dedos. Agora, com 2 socorristas, técnica dos 2 polegares, tá? Se for maior de 1 ano, aí a técnica convencional que a gente está acostumado até no adulto, pode usar as 2 mãos sem problema, beleza? E olha só, a gente já falou, da superfície, já falou do posicionamento, agora vamos lembrar das compressões efetivas. Quando a gente fala de compressão efetiva, vamos lembrar que a gente tem que fazer, até 1/3 do diâmetro antero-posterior. Bebê, a gente usa, a regra de 4 centímetros, criança, 5 centímetros e adolescentes, de 5 a 6 centímetros. E outra coisa super importante é a frequência, então a gente geralmente faz de 100 a 120, compressões por minuto. Aí tem a regra das músicas, pode ser Stay Alive, pode ser Baby Shark, todas vão dar, se você for cantando aí esse ritmo, tá bom? E não vamos esquecer do retorno total do tórax, que é super importante. Além disso, a coordenação. E aí é a famosa pegadinha da PED, aqui as bancas adoram colocar pra gente. Então olha só, vamos recordar. Quando eu tô com um socorrista, eu lembro da técnica, menor de 1 ano, 2 dedos, maior que 1 ano, convencional, 2 mãos. Agora, qual que é a proporção? A gente faz, se você tá sozinho, um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações. Agora, se você tiver em 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações, tá? Então, 2 socorristas, a técnica, vamos lembrar que menor de 1 ano, 2 polegares, maior de 1 ano convencional, 2 mãos, e aqui que pega o bicho, ó. Aqui que você marca com asterisco, que aqui é super importante. São 15 compressões para 2 ventilações. O que geralmente as bancas colocam pra gente é a confusão disso aqui, ó. Geralmente eles mudam, eles querem te enganar, eles trocam. Então grava, um socorrista 30 para 2, 2 socorristas 15 para 2. E outra coisa importante no PAUS é que é o seguinte, se a criança estiver entubada, aí a gente pode fazer de forma assíncrona, tá? Compressão e ventilação. E aí, quando a gente fala da ventilação com o paciente, com via aérea avançada, por exemplo, entubado, é uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. PAUS é uma coisa, não aborda recém-nascido, tá? Quando a gente fala de recém-nascido, é protocolo da SBP, é outro rolê, tá? É outra coisa, só para vocês não se confundirem.
Além disso, a gente tem que dividir depois os ritmos. Será que são ritmos chocáveis ou não são chocáveis? E quando a gente fala de ritmo chocável, vamos lembrar de dois: FV, TV sem pulso. E quando a gente fala de não chocável, a ESP e a sistolia. Você lembra muito, né, da linha reta, protocolo da linha reta, protocolo da cagada, né? Mas vamos lá, o que a gente tem que levar para a prova também que é importante? Bom, se for um ritmo chocável, conduta inicial é choque. Eu não posso perder tempo. Depois eu vou conduzindo, depois pode entrar droga. Mas inicialmente é choque. Agora, se for um ritmo não chocável, não tem por que você dar choque. Então aqui, o que você vai fazer como prioridade é droga. Então aqui entra a epinefrina o mais rápido possível, tá bom? E o que a gente tem que saber, né, das drogas? Principalmente levar para a prova a epinefrina na PED. Quando eu falo de endovenoso ou intraósseo, lembrar que ela é diluída, né? 1 para 10 mil. Eu gosto de um macete que a gente faz, né, essa adrenalina diluída? A gente pega 1 ml de adrenalina mais 9 ml de soro. Então, no total, a gente vai ter uma seringa lá de 10 ml da solução. 10 ml, por isso que eu lembro de 1 para 10 mil, fica aí mais fácil, né, da gente lembrar. Eu geralmente uso esse macete, essa dica, tá? Então, sempre quando eu falo endovenoso ou intraósseo, eu tô falando dela diluída, tá? Só pra gente não esquecer. E outra coisa importante é lembrar dos 6Hs e 5Ts, porque na PED é um pouquinho diferente do adulto. A gente tem um H a mais, tá? Então lembra muito da hipoglicemia aqui, como um H importante. Mas vamos ver como cai em prova? Olha só essa questãozinha da FAMEMA. Fala pra gente, né, o seguinte: a caminho do hospital encontra-se uma criança de aproximadamente 1 ano de idade, aproximadamente 1 ano, tá? Isso aqui é importante. Cianótica e desacordada nos braços da sua mãe, que está pedindo socorro. Você é o único profissional de saúde qualificado para realizar um atendimento de emergência no local. Você é o único, você está sozinho, só tem um socorrista, tá bom? E alguns curiosos estão ali próximos, né? Quais procedimentos estão indicados após a confirmação da responsividade do bebê e solicitação de ajuda de forma sistemática e segundo as atuais recomendações da American Heart Association praticadas em nosso país? Seria checar pulso e respiração em 10 segundos e, caso estejam ausentes, iniciar a reanimação cardiopulmonar pelas compressões torácicas, realizando após a ventilação boca a boca em uma relação de 15 para 2? Olha aqui a pegadinha famosa, né? 15 para 2 a gente viu, é quando a gente tem 2 socorristas, então já não é a nossa alternativa. Alternativa B, checar pulso e respiração em 10 segundos. A gente geralmente checa, né, de forma simultânea aí. E caso estejam ausentes, iniciar a reanimação cardiopulmonar pela ventilação de resgate? Opa, não, né? Lembra, CAB aqui nesse caso, não tem afogamento, não tem nada, CAB. Então aqui a gente não começa pela ventilação. Apesar de grande parte, né, da parada ser hipóxia na PED, a gente começa como CAB, tá bom? Nesses casos. No C, checar apenas a respiração e, caso esteja ausente, iniciar aqui a reanimação cardiopulmonar pela ventilação de resgate. Aqui também não, né? Não começamos pela ventilação, não é um caso de afogamento, então a gente já pode descartar. Na D, checar pulso e respiração em 10 segundos, beleza, né? Em até 10 segundos ali. Caso estejam ausentes, então não tem pulso e nem respira, iniciar a reanimação cardiopulmonar pelas compressões torácicas, sim, CAB nesse caso, realizando após a ventilação boca a boca em uma relação de 30 compressões para 2 ventilações. A pegadinha era que você era o único socorrista habilitado, então você está sozinho, então a gente faz 30 para 2. Então essa aqui seria a nossa alternativa correta, tá? E vamos para o segundo assunto? Vamos falar de acidentes com animais peçonhentos. E a partir de agora, eu quero que vocês abstraiam um pouco aí a mente de vocês, que a gente vai dar alguns macetes, algumas dicas que a gente costuma usar, né? Principalmente que eu costumo usar para lembrar. Então se prepara para um mundo mais lúdico agora. Se ajudar, ótimo, senão você desencana aí, só dá risada, que pode aí descontrair. Vamos lá! Primeira coisa, quando eu estou diante de uma questão de animal peçonhento, a dica é vocês separarem se dói muito ou se dói pouco. Se dói muito, provavelmente a banca está trazendo escorpião ou botrópico. Se dói pouco, provavelmente é crotálico ou loxosceles, tá? Então já dá para ir separando, para já sentindo um cheiro do que seria a questão.
Quando a gente fala de escorpião, vamos lembrar que é um quadro que tem uma dor intensa, tá bom? Além disso, pode ter diversas manifestações sistêmicas, então não estranhem aí falar de alteração cardíaca, falar, por exemplo, de vômitos. Além disso, é muito comum a gente ter, por exemplo, choque cardiogênico, alguma arritmia e relato aí, né, além da dor intensa, de salivação, tá bom? Isso pode acontecer. Como que a gente faz o tratamento? Quando a gente fala de escorpião, se for leve, a gente ainda não precisa entrar com soro. Essa é a pegadinha da parada, tá? Se é leve o acidente escorpiônico, né, só tem uma dor local e mais nada, porque dói pra caramba, a gente faz analgesia. Essa criança não pode sentir dor, então a gente faz aí geralmente um bloqueio ou algo do tipo, tá bom? E deixa em observação de 6 a 12 horas, ou seja, a gente não pode dar alta, tá bom? Que vai que depois ela evolui aí mal, tá? Agora, se for moderado, ou seja, se ela tem dor mais sistêmicos aqui, leves, às vezes pouco vômito, às vezes uma sudorese, às vezes aqui, né, as taquicardia, por exemplo, aqui sim a gente pode lançar mão, né, do soro e a gente pode fazer de 2 a 3 ampolas. Agora, se for grave, se tiver dor, mais sinais, né, sistêmicos graves, por exemplo, muito vômito, muita coisa, né? Muita convulsão, né? A gente tem brade acontecendo, a criança tá ruim, essa é a verdade. A gente dá um pouco mais de soro, ou seja, 4 a 6 ampolas, tá? Mas e os outros acidentes? Olha só, a gente tem um acidente por botrópico. E aqui, muitas vezes, né, ele pode pedir se é a cobra ou pedir o nome que seria da jararaca, botrópico, então fica ligado nessas nomenclaturas que podem ser aí picuentas, tá? Quando eu falo de acidente de botrópico, um macete que eu fiz foi assim, lembrar, quem dá BO, né? BO, botrópico, BO, é a jararaca da minha sogra. Esse negócio vai pro YouTube, né? Essa aula, mas tudo bem. É tudo pra gente, né, ajudar. Então, acidente por botrópico, lembra, BO, quem dá BO, a jararaca da minha sogra, tá bom? Pra gente não esquecer, BO, lembra de bolha também, tá? Bo do botrópico, bo de bolha, tá? Isso aqui é super importante que geralmente aí vai aparecer na prova, tá? Então a gente tem lesões locais com bolhas e gangrena e manifestações hemorrágicas. Aqui é super importante da gente gravar, tá? Apareceu bolha, provavelmente bo de botrópico, tá bom? Aqui acontece muito, né, uma ação proteolítica aqui, tá? Então é legal lembrar disso. Distúrbio de coagulação pode acontecer, aqui distúrbios hemorrágicos também. E como que eu trato? Se for leve, aqui eu já posso dar soro, tá bom? Diferente do outro. Aqui, né, se for leve, ou seja, pouca dor, sem hemorragia, eu posso dar soro aí 2 a 4 ampolas. Moderado, a gente tem dor mais uma hemorragia leve, a gente vai dar 4 a 8. E grave, uma dor intensa, a criança está super mal, pode ter síndrome comportamental aqui acontecendo, um choque, né? Hemorragia intensa, aí você dá mais soro ainda, dá 12 ampolas. E o outro acidente importante da gente lembrar é do crotálico. Quando a gente fala de crotálico, lembra cascavel, né? CC de cascavel, ó. C de crotálico, C de cascavel. E outro macete que eu gosto de lembrar quando eu falo de animal peçonhento é o seguinte: o C de crotálico é C de cascavel e é C de cabeça, porque geralmente ele pega alguns sintomas neurológicos aí. E o R lembra muito, né, o R do crotálico de rabdomiólise, tá? Que é muito frequente as bancas colocarem para vocês nos enunciados. Tá? Então, principais achados, sintomas neurológicos, então não estranha aí uma face, né, miastênica, uma coisa assim puxando para uma alteração facial, tá? E mioglobinuria aqui aparecendo, principalmente relato de uma urina escura, algum relato de rabdomiólise aí na parada, tá? Geralmente é assim. E o que eu faço? Como que eu trato? Se for leve, né, a gente tem sintomas discretos, a gente vai dar soro 5 ampolas. O macete, lembrar do C, C de crotálico. Você pode diminuir esse C ou aumentar esse C, né? Você que escolhe o jeito que você quer gravar. Eu geralmente falo mais do que 3 Cs, mas é clássico, né? C de crotálico, C de cascavel, 5 aqui quando a gente fala de leve, tá bom? Moderado vai dar uma paralisia, mas vai dar pouca rabdomiólise. E aí a gente pode lançar mão de 10 ampolas, por exemplo, do soro. Agora o grave ferrou. Porque vai dar faces miastênica grave mesmo. E fica ligado nisso, que é muita rabdomiólise. A criança tá muito mal e a gente vai dar mais ampolas ainda. A gente chega lá a dar 20 ampolas, tá bom?
E o último, para fechar, o acidente loxocélico, ou seja, a famosa aranha, a aranha marrom, né, aparecendo aí. O que vai aparecer da aranha marrom? O achado típico, a placa marmórea, tá bom? É clássica essa definição, então fica ligado aí nesse aparecimento quando a gente fala de aranha marrom. E vamos ver como cai animal peçonhento. Olha só essa questão. Os acidentes zoofídicos por serpentes do gênero Botrops, Botrops, Botrópico, BO, quem dá BO, jararaca da minha sogra, lembra? Bolha? Então tá, a gente já fez esse resumo. Lembra que ele tá na coluna do que dói muito? Ele tá lá na mesma categoria, basicamente, do escorpião, quando a gente vê aquela tabelinha. Mas vamos continuar que eu tô ansiosa aqui, ó. Popularmente conhecida como jararaca, a gente sabia disso. São os mais frequentes, realmente é o acidente mais frequente que a gente tem. Assinale a alternativa que descreve corretamente as principais ações do veneno dessas serpentes. Seria uma ação neurotóxica causando aí paralisias musculares? Não! Quem causa isso? Lembra que pega CC cabeça, CC crotálico, CC cascavel. Então aqui não é ela, não é a jararaca. Na B, ações miotóxicas levando a mialgia por rabdomiólise? Opa! Falei rabdomiólise, lembrei do R de crotálico, lembra? Então aqui também é crotálico na jogada. Na C, ações proteolíticas, legal, gerando dor, bacana, a gente viu, tá na coluna lá do escorpião. Edema, bolhas e necrose, bolha, botrópico, tá certo aqui. Tem essas manifestações, né, de coagulação, aqui hemorrágica. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Mas vamos lá, vamos continuar na D. Ações neurotóxicas causando faces miastênicas. Opa, pegou aqui cabeça, CC crotálico. Então aqui não seria botrópico na jogada. Então a gente fica com a alternativa C, fechou? Então tenta fazer aquelas associações que dá certo, viu? Mas vamos lá, vamos para o nosso último assunto. Então se prepara, respira fundo que agora a gente vai para o Remember aí de imunizações. E o que a gente tem que levar para a prova? Olha só, é super importante da gente levar as atualizações que aconteceram no calendário. Então fica de olho na febre amarela aos 4 anos, fica de olho na meningo ACWY, né, aos 11, 14 anos. Além disso, a ampliação da vacina do HPV, né, para 9 a 14 anos, lembrando que foi dose única agora, a gente não dá mais doses, então dose única para a galera sadia, vamos falar assim. Vacina do Covid-19 também entrou na jogada esse ano e atualmente o imunizante, né, licenciado que a gente faz a partir dos 6 meses é esse, é a Moderna XBB monovalente. Então, antigamente a gente fazia Pfizer, agora a gente tem essa Moderna XBB monovalente, então só não estranhar esse nome, tá? Outra coisa que entrou, vacina contra a dengue, então super importante. E a gente tá em 2024 numa transição, né? Tanto que teve a campanha de vacinação e ainda deram a VOP. Mas a ideia é que ano que vem, provavelmente, né, aí seja obrigatório tirar a VOP, né, da jogada. Então a gente está no processo de transição de trocar a VOP por VIP. Então o reforço que a gente dá por VOP, a gente faria com a VIP, tá? Só que lembra que o reforço dos 4 anos vai parar de existir. Então a gente não faria esse reforço aí aos 4 anos, tá bom? Então não daria mais VOP de jeito nenhum e não faz o reforço aos 4 anos, tá? Isso vai entrar em vigor obrigatório ano que vem, tá? Esse ano foi de transição. E outra coisa que é importante levar na prova da FAMEMA são as contraindicações de algumas vacinas. Então fica de olho, principalmente na BCG, que eu sei que você sabe, mas não vamos esquecer, né? Criança com peso menor que 2 kg a gente contraindica, assim como contactante, né, de TB bacilífera e portadores de imunodeficiência primária ou adquirida. Agora, quando eu falo da DTP, muito clichê cair episódio hipotônico hiporresponsivo, que o que a gente faz, né, substituir aí por DTPA, ou seja, acelular. Ele ainda toma, só que a forma acelular, tá? Claro que a DTP também pode ter outros eventos adversos, mas esse aqui é o mais clássico de ser cobrado em prova, tá? Por isso que a gente está trazendo para vocês. A VOP, contraindicada para imunossuprimidos, né? Vamos lembrar também que pessoas vivendo com HIV e seus comunicantes a gente também pode contraindicar, tá? E quem tem história de pólio vacinal associado à dose anterior também.
Agora, rotavírus, eu sei que você sabe, né, quem tem alguma doença gastrointestinal crônica, alguma malformação congênita aí, a gente contraindica. E o que as bancas amam e que muitas vezes a cereja do bolo, que a gente consegue aí tirar as alternativas, né, descartar algumas, é lembrar de quando a gente pode fazer o rotavírus. Então grava quando que é o tempo da primeira dose e da segunda dose. Por quê? Se ele perder o tempo, ele não vai mais vacinar. Se ele não fez a primeira dose, ele não vai fazer a segunda dose. Já era para ele, tá bom? Então só lembra disso, tá? O tempo aqui no rotavírus é super importante, tá? E geralmente você consegue já eliminar boas alternativas sabendo disso. Outra coisa da tríplice viral, eu acho que eu guardaria aí que se você recebeu transfusão, né, se a criança recebeu transfusão, a gente tem que adiar a vacinação, tá bom? Não é que ela nunca mais vai ser vacinada, a gente tem que adiar, tá bom? Por um tempinho. E a pegadinha clássica da banca é falar sobre o corticoide, trazer que a criança fez uso aí de corticoide, seja para uma asma, por alguma coisa, e quer te induzir a falar que ele está imunossupressor, né? Que ele usou uma dose imunossupressora aí na jogada. E muitas vezes não é uma dose imunossupressora. Então só toma cuidado com isso e leva esse número para casa, tá bom? Então vamos lembrar, dose imunossupressora, quando eu falo de corticoide, seria maior ou igual a 20 mg por dia ou maior que 2 mg por quilo dia em menores de 10 kg de prednisona ou equivalente por maior ou igual a 14 dias. Ou seja, o tempo também é importante da gente guardar. E o que a gente faz? Depois a gente vai adiar a vacinação por um tempinho, mas ela provavelmente vai receber, porque o uso de corticoide muitas vezes é esporádico, é meio que pontual, tá? Então aí passou, a gente depois aí vai fazer a vacinação, tá bom? Mas leve essa linha aqui que é super importante, tá? Muitas vezes cai na prova aí querendo confundir. E vamos lembrar o calendário vacinal de 2024 com algumas peculiaridades? Aqui a gente trouxe também alguns macetes que a gente costuma usar aqui na Medway, né, para ajudar a gravar. Mas se você tem o seu e funciona tranquilo, segue o jogo sem problema nenhum, tá? Agora, se você não tem, quer se divertir aqui com a gente, pode chegar junto que a gente vai dar essa dica, vai dar esse macete. Então, olha só. Ao nascer, bebê. Então, a gente tem um B de BCG, outro B de hepatite B, tá bom? Aos 2 meses, eu tenho a frase, né? Em 2002, 2 para ser 2 meses, o Brasil foi penta, porque tem o pentavalente, com Ronaldo, o Rô de rotavírus, VIP como sendo VIP mesmo, camisa 10, 10 para o pneumo 10. Se você sabe futebol, você sabe que Ronaldo não foi camisa 10, mas você deixa abaixo, porque isso está ajudando a gente a lembrar, tá? E vamos lá, 3 meses eu faço a meningo C, ou seja, a terceira letra do alfabeto, A, B, C, tá? Ou tem gente que lembra, né, do 3 para baixo, também funciona. O que tá funcionando tá valendo, continua, tá? 4 meses, a gente vai lembrar que ele repete a vacina dos 2, com 5 meses ele ficou com ciúmes, e ele tem o quê? Um número ímpar, ele repete outro número ímpar, ou seja, 3 meses. Então, 5 é ímpar, repete 3, que é ímpar também, tá? Aos 6 meses, a gente fala 6 vacinas, porque ele pega a penta, que são 5, mais uma, ou seja, virando 6. Ele faz com VIP aqui na jogada, tá bom? Além disso, a gente lembra de influenza e Covid aqui, 19, tá bom? A novidade que apareceu. Com 9 meses, vamos lembrar da febre amarela. Agora, com 12 meses, é o socorro, quero descer, né? Forçando a barra aqui. A gente tem o S, o C e o R para lembrar da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, tá? O 10 vem de pneumo 10 e o C aqui vem justamente de meningo C. 15 meses, a debutante troca o vestido. A de hepatite A, D de DTP. Troca, o T vem de tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, tá? É a tríplice mais varicela. O V vem de VIP, no calendário de 2025, a gente vai ter VIP obrigatório. Nesse, como estava em transição, pode ser VOP, tá? 4 anos, vó deu febre, ou seja, V, varicela, D de DTP e febre de febre amarela. 9 a 14 anos, a criança está um pouquinho maior. E aqui a gente vai lembrar do HPV, tá? Principalmente naquelas crianças, né, que vai só se vacinar, que não tiveram história, por exemplo, de imunossupressão, ou que não tiveram, por exemplo, né, história de abuso sexual, tá? A gente faz a dose única, igual a gente estava comentando antigamente, tá bom?
se não tiver essas contraindicações. 10 a 14 anos, vamos lembrar da dengue. E 11 a 14 da meningo ACWY. Isso aqui é super importante, né? Porque pega mais tipos, né? Então dá uma super proteção. Então vamos lembrar da CWY. Mas muitas vezes essas informações vão ser importantes porque a banca quer pra gente o quê? Uma atualização da caderneta que ficou um pouquinho desatualizada. Às vezes faltou aí nas consultas, não foi no postinho se vacinar. E fala, e agora? O que você aplicaria para a criança? E aí, grava esse passo a passo. Primeira coisa é saber qual que é a idade cronológica dela, tá? É cronológica. Aqui, quando a gente fala de vacina, a gente não usa idade corrigida. É cronológica sempre. Então, por exemplo, eu tenho uma criança de 8 meses e 20 dias. O segundo passo é a gente entender a situação do calendário. Então, ela vacinou até quanto tempo, tá? Até quanto tempo ela vacinou corretamente? Então, por exemplo, vamos supor que, olha só, aos 3 meses já desgringolou tudo, né? A gente sabe que tá faltando vacina dos 3, por exemplo, tá um pouquinho atrasada, dos 4, dos 5, dos 6 meses aqui. Mas é influenza. E aí o terceiro passo é a gente lembrar se tem alguma situação que contraindica aqui ou adia a vacinação. Nesse caso, por exemplo, fica ligado no rotavírus, principalmente naquela faixa aí de tempo que a gente tinha comentado. Vamos ver como cai? Olha essa questão. Aqui a gente tem um lactente do sexo masculino com 1 ano e 6 meses de idade. Grifa isso que é super importante. Eu vou usar 1 ano e 6 meses como referência. Ele é atendido em uma unidade básica de saúde no período do outono. Aqui é importante porque pode ser que tenha, né, aquela vacinação que a gente sabe que acontece em alguns períodos do ano, onde se realiza a conferência do seu estado vacinal. Constam as seguintes anotações na carteira vacinal. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a foto que eles tiraram aí da carteira vacinal da criança. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações vigente em 2023, isso aqui é importante porque foi uma questão de 2023, esse ano está um pouquinho diferente, então sempre é interessante a gente lembrar das atualizações, tá bom? Porque muda todo ano, tá? Quais as vacinas ele deverá receber nessa data? Então vamos olhar com carinho, olha só, essa aqui é a caderneta da criança. A gente tem que, ao nascer, a gente viu que ele recebe a vacina do BB, ou seja, um B de BCG e um B de hepatite B. E aqui tá correta? Com 2 meses, seria o macete de, em 2002, 2 de 2 meses, o Brasil foi penta, então tem lá pentavalente. Com Ronaldo, a gente tem o Rô do Ronaldo aqui acontecendo, né? O rotavírus na jogada. VIP, camisa 10, também temos aí no calendário dele, então tá certinho. 3, a meningo C, então tá certo também. Com 4 meses, repete a vacina dos 2 meses, também tá certo. 5 meses, ele fica com ciúme, ele repete o número ímpar, ou seja, repete a vacina dos 3, ou seja, 5 é ímpar, 3 é ímpar, repete aí ímpar com ímpar. Boa! Com 6 meses, ali é o 6 vacina que a gente falou. E vamos lembrar que a gente pode aí ter dado, né, influenza e Covid-19 na atualização de 2024, tá? Não é de 23, essa daqui a gente entra como atualização de 2024. Além disso, febre amarela, que tá correto, e 12 meses, o socorro quero descer, que tá bonitinho aí, que ele já colocou pra mim. E aí, o que a gente tem que fazer? Colocar no passo a passo. Então, olha só, idade atual, 1 ano e 6 meses, né? Ou seja, ele tem 18 meses atualmente. E qual que é a situação? Ele estava atualizado até 12 meses, se a gente for comparar com o calendário aí de 2023, tá bom? Que não tinha Covid na jogada, nada disso. Tava bonitinho. O que falta? Falta a vacina dos 15 meses, ou seja, o macete da A debutante troca o vestido. Então tá faltando a da hepatite A, o D aqui da debutante, que é a DTP, o T da tetraviral e o V aqui de VOP, né? Mas que vai ser obrigatório aí, sendo VIP, né? Principalmente em 2025. Então fica aí o alerta, por isso que tá grifado só essa situação da VIP que pode ser polêmica aí. E há alguma situação de contraindicação, de adiamento aí vacinal? Não tem, tá? Então o que a gente tem que dar é a vacina dos 15 meses, basicamente, tá? E aí quando a gente vai ver as alternativas, olha só, a gente não tem por que dar a DTP celular, ele não teve nenhum efeito adverso, então aqui você já exclui e a D também você já exclui, né? Logo de cara. A gente vai lembrar da tetravalente, beleza, as duas têm tetra. Opa, olha só, hepatite A, as duas têm hepatite A.
O que pega é que uma dá polio inativada e a outra dá polio oral aqui, né? O que a gente sabe é que em 2023 e até agora que teve a transição, polio oral seria a resposta correta. Mas em 2025, correto seria inativado, seria a VIP, tá? Esse ano, então, muito provavelmente caia, mas aí tá tudo bem vocês colocarem aí VOP na jogada, porque até a campanha desse ano foi com VOP, tá? Por processo de transição. Eu sei que é meio polêmico, mas acho que seria uma boa jogada aí chutar na VOP, tá bom? Ainda esse ano, em 2024, lembrando que em 2025 o trem muda de figura, tá bom? Então esse é o Remember que a gente teve, alguns macetes, algumas dicas para relembrar, então leva isso na hora da prova, guarda com muito carinho e eu espero aí que vocês sejam todos aprovados, que vocês brilhem muito, que vocês sabem pra caramba, então confio em vocês e até logo!